Olá pessoal, meu nome é Ernesto Vilafuerte, eu sou professor da A Ômega Treinamento e Consultoria. Vamos abordar agora os filtros avançados do Excel. Bom, nós estamos acostumados, quem já assistiu a minha videoaula sobre filtros, né, já sabe como criar filtros no Excel, já sabe que a gente pode vir aqui dentro de uma tabela na parte aqui de dados, criar aqui, clicar no botão de filtro, criar filtros, né? A gente pode criar filtros variados, posso criar um filtro para escolher numa por exemplo, uma faixa de valores, por exemplo, entre 1000 e 3000, por exemplo, para filtrar os dados aqui das minhas vendas entre 1000 e 3000. Aí ele somente vai mostrar pedidos entre 1000 e 3000. Posso criar um filtro para país também. Por exemplo, eu quero ver os pedidos do Brasil e de Portugal, por exemplo. Portugal daqui embaixo. Portugal. Então agora já tem aqui o filtro, está filtrado minha tabela para o Brasil e Portugal. Ele está mostrando aqui embaixo que somente estão sendo recebido 37 registros de um total de 830, né? O restante está oculto, né? E ainda eu posso ordenar aqui essa coluna país e destino para que fique ordenado por país. Então eu tenho aqui os pedidos de Brasil, né? Os pedidos de Portugal aqui embaixo, né? Certo. Agora, embora esse recurso de filtro seja muito importante, ele tem algumas limitações. Por exemplo, se eu quiser criar um filtro mais elaborado, né? Tipo, quero criar um filtro, por exemplo, de vendas para Brasil entre 1000 e 3000 e Portugal abaixo de 1000, por exemplo. O filtro normal, eu não consigo fazer isso, né? Também se eu quiser filtrar, por exemplo, os pedidos dos Estados Unidos entre de junho a dezembro de 97 e, e de Brasil de maio de 97 sei lá, setembro de 97. Eu não consigo criar um filtro com as ferramentas normais, mas o Excel ele tem um recurso chamado de filtros avançados que vai nos permitir fazer esse tipo de filtro. Então, primeiro eu vou tirar os filtros normais. O que eu preciso aqui? Aqui voltou a aparecer todo mundo, né? 800 e poucos pedidos, né? Eu vou precisar criar uma tabela de critérios para definir os critérios do meu filtro. Então, eu vou criar ela só por conveniência, que é mais fácil para mim, mais prático. Vou criar ela aqui em cima de antes das linhas anteriores a essas primeiras linhas da minha tabela. Vou clicar em inserir, inserir em branco. Agora, como a gente já usou tabela de critérios em outras oportunidades, a gente sabe que o título de cada coluna da minha tabela de critérios tem que ser exatamente igual ao título que está na minha tabela original, né? Para funcionar. Então, por exemplo, eu quero criar um filtro por país. Então vou clicar aqui na coluna país destino para garantir, eu vou copiar e colar. Vou clicar aqui, vou chegar para a esquerda, colei. Agora aqui outra coisa. Por exemplo, eu poderia criar também por valor, né? Então eu clicaria aqui valor de vendas, vendas. Né? E data do pedido, por exemplo, eu poderia também clicar aqui data de pedido, pensando em criar um filtro por data de pedido. Não está aqui. Então, minha tabela de critérios de início vai ter essas três colunas. Né? Poderia ter mais, se eu quisesse incluir mais critérios, né? Mas por enquanto está bom. Então, vamos supor que eu quero que meu filtro, o resultado do filtro mostre somente pedidos do Brasil. Então, vou colocar aqui Brasil.
Estados Unidos também, o nome do país tem que ser exatamente igual como está na tabela, né? Senão não vai funcionar. Portugal e Alemanha, por exemplo, Alemanha, pronto, né? Então vamos testar. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em dados, aqui no lado de filtro, eu tenho aqui o botão de filtro avançado. Vou clicar aqui. Então, primeiro, ele me pergunta pelo intervalo da lista. O intervalo da lista, ele está selecionando o intervalo aqui que começou na célula A7, né? Isso é o título da primeira coluna da minha tabela. E vai até N837, que é a última linha e a célula que está na última linha e coluna, né, da minha tabela, ou seja, a coluna N e na linha 837, ou seja, selecionando todo o intervalo da minha tabela de pedidos. Ok, mas eu tenho que informar também qual é o intervalo da minha lista de critérios, da minha intervalo de critérios. Então eu vou voltar, vou me iniciar aqui. E vou selecionar o título, país de destino e o intervalo de critérios. Está aqui. Então, nossa tabela de critérios, né, já está selecionada. Então, continuando aqui vou dar o Enter. E ainda tem a opção somente para marcar somente registros exclusivos, quer dizer que ele não vai mostrar registros repetidos. Aqui no caso eu sei que não tem, cada pedido é um número diferente, então não preciso marcar isso aqui. Então vou clicar OK. Então vamos ver aqui. Aqui já vou verificar que ele só está mostrando, né, pedidos dos países que eu selecionei: Alemanha, Brasil, Portugal, né? Alemanha, Brasil, Portugal. Só tem esses filtros, né? Eu posso ordenar, né? Se eu quiser, né? Pronto, já está ordenado ali por país, né? Mas isso aí eu faria também com o filtro normal, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, no caso de vendas, eu quero colocar, no caso do Brasil, somente as vendas que forem maiores que 1000. Por exemplo, em todos os países eu quero as vendas maiores que 1000. Então eu vou colocar aqui maior ou igual a 1000, no caso, vou incluir o 1000. Então, para cada linha, eu vou ter que informar esse critério, porque cada linha são critérios diferentes. A primeira linha eu estou dizendo que eu quero os pedidos de Brasil com vendas maiores ou igual a 1000. Ou a linha seguinte já seria um ou que seria, na realidade, estou juntando, né? Além dos pedidos do Brasil, quero também os pedidos dos Estados Unidos maior, com vendas maior ou igual a 1000. Então, cada linha eu vou ter que repetir o critério, né? No Portugal também eu quero incluir Portugal no filtro e Alemanha também vou incluir no filtro. Então agora eu preciso filtrar novamente. Então vou clicar aqui em filtro avançado. Aqui o intervalo da lista é o mesmo e o intervalo de critérios já mudou porque antes só tinha essa coluna país. Então agora eu vou incluir a coluna de vendas, né, de A1 a B5. E agora eu vou clicar aqui. E agora vamos ver. Então, os mesmos países, né? Porque continua os mesmos países, mais as vendas. Tá 1.800, 3.000. A gente vê que não tem nenhuma venda menor do que 1000 em qualquer país, porque eu repeti o critério para cada dos países. Então, a Alemanha não tem nenhum menor do que 1000. Brasil também igualmente não tem nenhum menor do que 1000. Nenhum menor do que 1000. E Portugal finalmente também não tem nenhum menor do que 1000, né? Então tá ótimo. Mas ainda assim, isso é uma coisa que eu poderia fazer com o filtro normal. O que eu não poderia fazer?
eu quero dizer, por exemplo, que das vendas da Alemanha, eu quero que ele traga não somente que forem maior ou igual a 1000, sino as que estiverem entre 1000 e 5000, tanto Alemanha como Estados Unidos. Então, como que eu faço? Eu não posso colocar aqui os dois critérios, eu vou ter que abrir uma outra coluna. Aqui no caso, eu vou abrir aqui, vou selecionar aqui. Inserir colunas. Aqui ele não está deixando. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar, vou recortar essa coluna, vou botar ela mais para cá e vou repetir essa coluna de vendas. Tá, então ficou com duas colunas de vendas. Por quê? Porque eu quero incluir agora dentro da Alemanha mais um critério. Então a Alemanha, além de ser maior ou igual a 1000, ela tem que ser menor ou igual a 5000. E Estados Unidos também, né? Estados Unidos também, o que eu estipulei esse critério. E aí os outros países não, outros países, Brasil continua com tem que me trazer todas as vendas maiores ou igual a 1000, independente se é menor ou igual a 5000, mais os pedidos dos Estados Unidos que estão entre vendas com entre 1000 e 5000, mais os pedidos de Portugal maiores ou iguais a 1000, mais os pedidos da Alemanha maiores que estão entre 1000 e 5000 inclusive, né? Então vamos ver como que fica aqui. Vamos processar novamente nosso filtro avançado. Aqui eu vou clicar aqui na parte de filtros, né? E vou selecionar novamente o intervalo que eu quero, né? No caso, eu repeti o título e coluna de vendas. Para cada critério de vendas, eu tive que repetir a coluna com o mesmo nome, né? E agora eu vou filtrar. Então vamos ver se ele fez direitinho. Então eu poderia ordenar ainda a linha por país, por venda, só para poder visualizar melhor se ele está fazendo. Então eu posso vir aqui na classificação personalizada, além do país, eu vou adicionar mais um critério de classificação, que ele classifica por vendas e do menor para o maior, tá bom. Então, vamos ver, Alemanha, então ele está trazendo primeira venda 1013. Então, como 1013 pelo critério de ordenação é o menor, então a gente conclui que não tem nenhuma venda aqui exibida menor do que 1000, né? Aí continua, aí só está aumentando o valor da venda, né? 1600, 2904. E a última da Alemanha, 4.825. Reparem que ele não trouxe nenhum valor acima de 5000, né? Porque foi justamente esse critério que nós especificamos aqui para o filtro. Então, no caso da Alemanha, tá ok. Vamos ver os outros países. Brasil, eu queria maiores do que 1000. Então, ele está trazendo aqui Brasil, né? Somente valores maiores do que 1000, né? Que está crescente, até 15.000, né? Porque aqui não tem o limite de 5000. Só precisa ser acima de 1000, né? Maior ou igual a 1000. E Portugal também começou em 1000 e vai até 2633, né? Brasil, ainda tem Brasil, Estados Unidos. Cadê Estados Unidos aqui? Estados Brasil, Alemanha, Brasil, Portugal. Por que ele não trouxe Estados Unidos, né? Provavelmente porque algum. Vamos ver aqui no nome do país. Provavelmente acho que o nome do país está errado, né? Agora eu reparei que ele não trouxe. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar com outro nome. Vou salvar esse arquivo filtrado.
criar uma pasta chamada aula 2 resolvido. E vou mudar o nome aqui para filtros avançados. Ué, mas ela está filtros, mudar o nome aqui, filtros avançados, vou botar esse cedilha. Pronto. Agora eu vou abrir aqui na aula 2, dados completos por dinâmica. Dados completos para dinâmica. Vamos abrir aqui. Vamos ver os nomes dos países. E o problema está aqui, que na realidade ele não está aqui como Estados Unidos, está como a sigla EUA, Estados Unidos da América, né? Então por isso que o nosso filtro não está achando. Então vamos fazer a correção aqui. Em vez de Estados Unidos, eu vou colocar aqui EUA, né? E aí eu vou ter que executar meu filtro novamente. Filtro avançado, o intervalo é o mesmo, né? De A1 a C5, né? A1 a C5, ok. Vamos ver agora. Sendo que aqui está misturado porque aqui na primeira ordenação não entrou Estados Unidos. Então vou ordenar novamente, só para ficar melhor de conferir, né? País e vendas, ok. Então agora sim, está a primeira Alemanha, com vendas entre 1.000 e 5.000, né? Vamos ver aqui, a última está aqui 4.825, está menor que 5.000. Brasil, maior ou igual a 1.000, né? Começa com 1.020. Vai ter 15.810, que é a maior venda. Aí depois tem que Estados Unidos começando em 1.140, maior do que 1.000. E ela também não pode passar de 5.000, foi o critério que a gente especificou. Aqui 4.000, a maior venda para Estados Unidos foi 4.931, né? Então está tendo critério. E Portugal finalmente maior do que 1.000, começou em 1168, está atendendo o critério. Agora sim, né? Ela tinha um erro que eu não tinha percebido na primeira vez, que estava criando os filtros, que era que ele não estava trazendo Estados Unidos, né? Era porque estava errado nos Estados Unidos. Agora sim. Bom, eu posso continuar acrescentando filtros, né? Ou seja, o Brasil, por exemplo, eu quero trazer só os pedidos de 98, por exemplo. Então aqui eu vou colocar assim, maior ou igual a 1 do 1 de 98. Já dos Estados Unidos, que eu que ele traga em 96, 97, mas por enquanto não vou deixar para o final. Portugal, eu quero que ele traga do ano. Tanto os Estados Unidos como Portugal, eu vou colocar que ele me traga ano 97. E a Alemanha, eu quero que ele traga ano 96. Então, vamos ter que colocar mais uma coluna de data e pedido, porque a gente já viu com vendas que não dá para colocar esses dois critérios numa coluna só. Então, vou copiar aqui. Aqui para o Brasil eu não preciso colocar nada aqui do lado, tá certo? Estados Unidos eu quero 97, então vou colocar assim, maior ou igual a 1 do 1 de 97 e menor ou igual a 31 do 12 de 97, né? Para Portugal também vai ser olha, para a Alemanha vai ser o mesmo critério. Vou copiar aqui o critério. E para Portugal, eu quero também que seja o mesmo critério do Brasil, por exemplo. Que seja maior ou igual a 1º de janeiro de 98. Se eu só quero, como só tem pedidos aqui 96, 97 e 98, ele só vai trazer pedidos em 98. Pelo menos é o que eu quero, né?
pretendo. Certo? Então, olha só como ficou elaborado aqui nossos critérios para filtros, né? Quer dizer, filtro para o Brasil eu tenho um critério. Já para Estados Unidos tem um critério completamente diferente, né? Mas ele vai trazer também as vendas dos Estados Unidos que tenham esse critério. Portugal também tem aqui um critério e a Alemanha também tem um critério elaborado aqui, né? Então ele vai trazer os pedidos de cada um desses países que atendam cada um dos seus respectivos critérios, né? Pelo menos é o que eu pretendo. Então vamos lá em filtro avançado. O intervalo aqui da lista da tabela principal é o mesmo. Vou clicar em intervalo de critérios e vou aumentar aqui para ele vir até aqui, até a célula, até E5, né? Aí vai pegar todos os critérios que a gente criou. Dou Enter e OK novamente. Então ele agora está dizendo que está 81 de 830 registros localizados. Então vamos ver, por exemplo, aqui no caso de Alemanha, né? Alemanha, o que nós temos? Aqui os pedidos tem que ser 97. Então por enquanto aqui a Alemanha, né? Tá tudo 97. Eu vou diminuir aqui a largura dessa coluna só para poder visualizar aqui também nome destinatário também, enquanto eu vou compactar só para ficar mais fácil de eu visualizar, né? A via também vou. Então, é a Alemanha, né? Alemanha, até o último da Alemanha. O último da Alemanha, todos os pedidos são de Alemanha, são de a data de 97, né? 97. Que foi o que a gente pediu, né? Para a Alemanha, né? Será 97. Para Estados Unidos tem que ser a mesma coisa. Então vamos ver para Estados Unidos. Estados Unidos é o A, né? Deixa eu ver aqui tá como é o A. Para Estados Unidos também todos aqui tem que ser de 97. O último aqui dos Estados Unidos são 97. Sim, aqui tem umas. Tudo bem. Então tá. Estados Unidos e Alemanha tá correto. Aí temos ainda Brasil e Portugal para conferir aqui. Aí Brasil, quando 98, data 98, até aqui, todos 98, né? Então, Portugal também provavelmente, né? Portugal está aqui embaixo. Portugal só tem um, que é da data 98, né? Só teve um pedido de Portugal que atendeu a todos esses critérios que a gente definiu. Tá? Então a gente poderia continuar aqui acrescentando critérios, né? Mas é só para mostrar como essa ferramenta aqui é poderosa. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou clicar aqui dentro da tabela, eu vou clicar aqui no botão de fazer os filtros, vou clicar no botão de filtro uma vez e vou clicar no botão de filtro novamente, tirar os filtros, para ele passar a mostrar tudo novamente, né? Que no caso são 800 e poucos pedidos, né? E essas colunas, esse pedido, eu não vou me guiar agora por
pôr esses critérios, vou criar outros critérios. Então, por enquanto, eu vou apagar essa tabela de critérios que está cá, que está aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular a média das vendas. Então, vamos lá, média. Então, isso aqui está igual, né? A média. Eu vou selecionar todas as vendas. Então tá aqui, a média das vendas é esse valor aqui. Só que eu quero criar um filtro avançado, de agora vou que ele mostre somente os pedidos cujo valor, né, foi acima da média. Acima da média, né? Então aqui eu vou precisar utilizar uma fórmula, uma outra maneira que eu tenho. Então eu vou criar aqui, agora eu vou fazer diferente, porque da outra vez, para criar minha tabela de critérios, eu precisava criar o título de cada coluna dessa tabela de critérios, igual o que estava na tabela principal. Agora não, esse título não pode ser igual, então vou botar assim, acima da média, que é um título que não tem aí embaixo, né? Eu posso formatar aqui, acima da média, e aqui eu vou colocar a fórmula, né? A fórmula é que tem que ser maior, aliás, vou começar, aqui tem tipo um macete, eu começo com a primeira célula da coluna, a primeira o pedido dessa coluna, né, da linha 8, o valor das vendas desse pedido está na célula N8, né? Então, eu vou colocar aqui que igual N8, né? Eu posso clicar simplesmente aqui na N8. Tem que ser, eu vou fazer uma afirmação aqui, que pode ser verdadeira ou falsa. Maior, igual ao valor da média. Então, isso é uma afirmação que eu estou fazendo que pode ser verdadeira ou falsa. O valor da média vai ser sempre esse aqui, 1530. Então, o que ele vai fazer, o filtro avançado? Na realidade, ele vai. É como se ele copiasse a fórmula para cada linha, né? Daqui da tabela. E quando for verdadeiro, ele vai mostrar essa linha. Quando for falsa, ele não vai mostrar. Então, aqui começou com N8, o valor da primeira venda do primeiro pedido. Depois ele vai continuar N9, N10, assim, né? Agora o valor da média, ele não pode mudar. Então, vou clicar aqui F4 para travar a célula, né? No caso aqui deu verdadeiro para o primeiro valor da venda, 5.000, é verdadeiro. 5.000 é maior que 5.530. Só que ele vai, ou seja, por esse critério, essa primeira linha aqui, esse primeiro pedido, 1048, tem que aparecer como resultado do filtro. Já para as outras linhas, ele vai testar a fórmula para ver se vai exibir. Se der verdadeiro, também vai mostrar. Se eu der falso, não vai mostrar. Então, eu vou chamar aqui mais uma vez o filtro avançado. Opa! Vou clicar aqui dentro. Filtro avançado. O intervalo da lista ele reconheceu. Sendo que o intervalo do critério, eu vou apagar isso aqui. E no meu caso, o intervalo de critério, no seu caso, vai ser aqui tem um errinho aqui, né? Porque esse cima de média é título de coluna. Então, na realidade, essa fórmula aqui, ela tem que estar na coluna, não do lado, né? Então, eu vou fechar aqui. Eu vou copiar, vou editar a fórmula, vou recortar essa fórmula aqui. E vou colar ela aqui.
Tá, agora sim, porque eu preciso que ele fique na fórmula de uma tabela, né? Uma coluna. Então agora sim vou repetir, vamos ver aqui, filtro avançado. Só que aqui ele, como eu cliquei aqui em cima, ele não reconhece a tabela. Então eu vou clicar aqui embaixo dentro da tabela, qualquer lugar dentro da tabela, filtro avançado, aí ele já reconheceu o intervalo da tabela principal. E aqui o intervalo de critérios, eu vou clicar e vou selecionar aqui de D1 a D2. Esse aqui, somente isso aqui que seria o intervalo de critérios nesse caso. Ok, clico OK. E agora vamos verificar aqui os valores, né? Eu vou ordenar aqui por ordem crescente os valores, né? Aí o primeiro valor que eu mostro é 1531, que é justamente o valor que está acima da média, né, de 1530,55. Então, mas nós já sabíamos que o primeiro valor ele atendia, mas aqui na verdade ele era na tabela original, né? Agora já mudou a ordem. Então aqui está com o primeiro valor que aparece no filtro, é o valor de venda é 1531, depois vai aumentando, né? Então todos os valores que aparecem depois de vendas são valores maiores que 5.000, né? Então não aparece nenhum valor menor que são valores maiores que 1.500, né? Todos os valores daqui para baixo são maiores que 1.500. Então não aparece nenhum valor menor que 1.500. Então, no caso, para ser mais exato, 1530,55. Os valores que aparecem aqui são maiores que a média, que é 1530,55. Então, conseguimos fazer nosso filtro avançado utilizando a fórmula, né? Ok. Bom, continuando, vamos ver agora um assunto interessante, né? Que eu já tive algumas vezes pessoas que me perguntaram: professor, eu tenho tabelas com layout semelhante e tal, com valores, não tem uma maneira de a gente consolidar? Tem, tem. É que a gente vai ver isso aqui agora. Por exemplo, aqui nós temos o resultado das vendas, né, de uma empresa, a empresa ABC, que ela vende o resultado das vendas regionais, né, sul, norte, leste, oeste, por categoria de produto, né, vendas de alimentos, por exemplo, para a região sul, e no mês aqui estamos no mês de janeiro, né, foi 25.315. Aqui para você clicar aqui representa as vendas para a região norte da categoria limpeza no mês de janeiro, né? Aí quando chega fevereiro, nós temos uma planilha semelhante com os valores para fevereiro, vendas regionais por categoria, né, por produto, e em março também idem. Aí quando chegou março, que vamos fechar o trimestre, a gente gostaria de consolidar essas vendas por trimestre. Então, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro a gente pode montar uma tabela com o mesmo layout das anteriores, né? Sendo que deixando os valores em branco, que os valores que a gente vai calcular. Então eu vou clicar em cima da primeira célula onde ele vai colocar o primeiro valor calculado, né? Que ele, na verdade ele vai colocar, eu quero que ele coloque os valores consolidados daqui da esquerda para a direita, né? Ou seja, da célula B5 até a célula F9. Então eu tenho que clicar aqui a partir da primeira célula da esquerda para a direita, que ele vai preencher, que ele preenche da esquerda para a direita, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, se eu tiver e pedir para consolidar, ele na verdade ele vai jogar os valores daqui para cá, vai sair fora, né, da minha tabela. Então eu clico aqui para ele colocar os valores aqui dentro da minha tabela. Então tá, cliquei aqui na célula B5. Então aqui clicar na guia de dados. Então nós temos aqui consolidar, né? Já temos aqui o botão de consolidar. Vou clicar. E para consolidar, geralmente a gente está se referindo a somar produtos, né, a somar valores, mas podia ser outro tipo de consolidação, para contar quantos produtos foram vendidos, né, ou a média de produtos, o número de produtos, né,
Então, tem várias funções que poderia usar, mas vamos deixar aqui em soma, que já estava aqui, ou que a gente está querendo obter. E na referência, o que vamos fazer? Eu tenho que incluir aqui nessa caixinha aqui embaixo, né? Todos os intervalos que vão ter que ser consolidados, né? Então eu clico aqui na primeira referência, vou clicar aqui em procurar. Aliás, aqui não precisa, porque procurar seria para ir em outra planilha, né? Puxar de outra planilha. Então eu vou clicar só nesse botão aqui para minimizar. E vou aqui em janeiro. E como na planilha onde vou consolidar já tem o título, né, da região e dos produtos, eu não preciso trazer, só preciso trazer os valores. Então vou selecionar aqui de B5 a F9 e dou Enter. E aí clico adicionar. Então incluí aqui o primeiro intervalo com valores a serem consolidados. Mas a gente continua, que tem os outros meses, né? Então vou clicar aqui em fevereiro. E a gente vê que aqui ele já ajustou aquele intervalo que estávamos sugerindo, né? B5, F9, do planilha fevereiro, então é essa, então não preciso selecionar novamente, já está aqui aparecendo o intervalo correto, então eu clico em adicionar, então já tem aqui janeiro, B5, F9 e fevereiro de B5, F9, e está faltando somente março, clico aqui na aba de março, e ele já me mostra o intervalo correto, né? Se ele não me mostrasse, tudo bem, eu vim aqui e selecionava o intervalo correto manualmente. Mas ele está mostrando, então só vamos clicar em adicionar. E já tem os três intervalos com valores que eu quero consolidar, de janeiro, fevereiro e março. Então ele está perguntando se na consolidação eu vou usar rótulos na linha superior e da coluna esquerda, ou seja, da linha superior aqui e da coluna esquerda. Não vou clicar aqui porque ele já tem, então eu não preciso que ele traga para mim, que ele copie para mim esses rótulos. Agora, criar vínculos com dados de origem. Isso aqui é importante, porque se eu depois de consolidar ou mudar algum valor, alterar, atualizar algum valor da numa venda, por exemplo, de alimentos da região norte do mês de fevereiro, e tiver clicado aqui criar vínculo com dados de origem, ele vai atualizar os valores consolidados. Se eu não tiver clicado aqui, se eu mudar alguma coisa nas minhas planilhas de janeiro, fevereiro, março, ele não vai atualizar os valores consolidados. Então aqui eu vou clicar criar vínculos com valores consolidados com dados de origem, e aí OK, e está aqui os valores consolidados. Por exemplo, aqui representa valores consolidados das vendas para a região sul de alimentos dos 3 meses, né? Você vê que aqui tem um botão aqui no lado esquerdo. Se clicar nesse botão, ele me mostra as vendas, por exemplo, 21, que se referem que deram origem a esse valor de 90 mil. Por exemplo, 21.520 se refere aqui no janeiro. É a venda de alimentos, região sul, em fevereiro. Aí tem 25.315, que é o segundo valor, né? Se refere ao valor de janeiro, também de alimentos para a região sul. E o último valor, 43.251, se refere a março. Então ele está pegando os valores direitinho, né? Você pode conferir para bebidas, limpeza escolar, que ele está pegando direitinho, né? Eu posso minimizar aqui. Se eu clicar aqui região leste no botão de mais aqui à esquerda, também a mesma coisa, mostrar os valores consolidados fevereiro, janeiro e março, que deram, cuja soma deu esse valor aqui de 77.934. Mesma coisa aqui. Esses valores aqui para a categoria escolar, aliás, aqui, né? Aqui para baixo, representa aqui as vendas em fevereiro, escolar, né? Da região norte, janeiro, 23.110 e março, 19.520. Quer ver? Março, escolar, 19.520, região leste, né? Que é a região que nós estamos trabalhando aqui, a região leste. E aí o total 61.690, né? Então qualquer um deles eu posso expandir para ver quais foram os valores que foram usados para gerar o valor consolidado, né? Então esse tipo de consolidação, como
exige que o layout seja exatamente igual de uma planilha com a outra, né? Então é consolidação por posição, né? Então você pode até salvar consolidação por posição. Agora vamos ver um outro tipo de consolidação muito parecido, mas que a gente vai ver que tem uma diferença, que é a consolidação por categoria. Aqui eu vou dar um zoom. Aqui também janeiro, fevereiro, março. Vou clicar nos três. Eu vou dar um zoom. Então aqui janeiro, fevereiro, todos estão com um zoom agora, né? Então aqui é muito semelhante, só que aqui, em reparar na planilha que eu quero consolidar, eu não tenho aqui o nome das regiões, né? Nem tenho o nome dos produtos, categoria de produtos, não tenho. Então eu vou ter que trazer na hora de consolidar, né? Então vamos fazer. Só que aqui, como ele, na hora de consolidar, eu vou trazer o título, ele vai começar a jogar o valor a partir da célula 4, daqui para baixo e para a direita, até preencher a tabela toda. Então aqui também é importante que eu clique aqui para ele saber que é a partir daqui que ele tem que gerar os dados consolidados. Então cliquei na célula A4, vou aqui na guia de dados, no botão de consolidar, função soma permanece, a referência com janeiro, só que aqui eu vou pegar os títulos também, né, as legendas, que eu quero que ele traga também. Então, dia 4 F9, janeiro. Aí vem aqui, eu vou clicar adicionar. Adicionou. Agora clico fevereiro. Também já está mostrando o intervalo correto. Só clicar adicionar. E agora finalmente clico aqui em março. Dia 4 F9, né? Intervalo correto. Dia 4 a F9. Só clicar adicionar. Tá? E desta vez eu vou dizer que eu quero usar os rótulos na linha superior, ou seja, naquela linha de título das colunas, né? E a legenda está na coluna esquerda. E aí também, da mesma maneira, é importante criar vínculos com dados de origem. Então vou clicar OK e pronto. Tá? Então esse tipo de consolidação é por categoria. É chamado por categoria. Esse aqui tem uma característica importante também. Vamos lá no mês de janeiro, né? Eu tinha falado que na consolidação por posição, o layout tinha que ser exatamente igual. Mas vamos supor se eu troco a posição dos valores da venda de alimentos, da coluna de alimentos, com limpeza. Então, como seria isso? Venho aqui, eu vou trazer para cá, aí vem aqui limpeza, eu vou colocar no lugar de alimentos, e alimentos vai para o lugar onde estava a limpeza. Então troquei as colunas, né? Para o mês de janeiro, limpeza está aparecendo primeiro, depois bebidas e alimentos, né? Limpeza, bebidas e alimentos e escolar. Em fevereiro ainda está alimento, bebida, limpeza escolar, a ordem original. E em março também, alimentos, bebida, limpeza escolar. Então ele trocou a posição da planilha de janeiro. Será que ele vai saber reconhecer isso? Isso que a gente vai ver. Vamos verificar se ele já fez alguma atualização. Alimentos. Eu vou clicar aqui no mais. Primeiro valor 21.520. Vamos lá em fevereiro, que a gente viu que era 1º de fevereiro. Alimentos 21.520. Tá ok. Janeiro 25.535 alimentos. Janeiro, olha, ele em vez de apontar aqui, porque nas outras planilhas, janeiro, alimentos é a primeira coluna, né? E em janeiro não, alimentos é a coluna 3. Ele foi e pegou o valor da coluna correta. Mesmo sendo aqui na coluna 3 e nas outras sendo a primeira coluna aqui de produtos, né?
Então ele está se orientando pelo título aqui da categoria. Pelo título da categoria ele sabe qual coluna tem o valor que ele precisa pegar. Né? E o último valor aqui de março, né? Alimentos, 43.521. Mesma coisa se vir aqui o oeste, por exemplo, oeste, aqui eu vou minimizar, vou clicar aqui em oeste. Em oeste, então, vamos ver, a primeira é fevereiro, né? Que a gente já tinha visto já antes. A segunda é janeiro. Então vamos ver se esse valor de 45.210 de alimentos corresponde para o mês de janeiro da região leste. Então, janeiro, região leste, alimentos, deixa eu ver se é aqui alimentos. 45.110 é alimentos de janeiro, né? Alimentos de janeiro, região leste. Ah, não, desculpa, aqui é oeste, desculpa, oeste. Ele abriu, né? Quando eu clico aqui, ele abriu aqui em cima, ele abre aqui em cima. Então, aqui, segundo aqui é mês de janeiro, vamos procurar janeiro, região oeste, alimento 45.210, está correto. O segundo o primeiro é fevereiro, 45.210, vamos ver, fevereiro, está aqui, região oeste, alimento 45.210. E o último, a gente já viu que é março, né? 13.650, região oeste. Então vamos ver aqui, janeiro. Não, esse aqui já seria março, né? Então março, que a primeira é fevereiro, depois janeiro e agora março. 13.650, região oeste, alimentos, 13.650, está correto. Então ele pegou o valor correto, mesmo eu tendo mudado a posição da coluna alimentos e vendas. Uma vez que ele mantive o vínculo, né, cliquei naquela caixinha manter vínculo com os dados de origem, ele atualizou corretamente. Tá? Então, esta aqui é a consolidação por categoria. Bom, nós vamos agora continuar vendo outra ferramenta interessante, que é a ferramenta de validação de dados, né? Para que serve essa ferramenta, né? Às vezes nós temos que digitar, né, informações nas nossas planilhas e é muito frequente, né? Às vezes normal, né? Que às vezes pode acontecer erros de digitação. Então, por exemplo, aqui temos a coluna de país, né? Eu vou digitar o nome do país que fez o pedido. De repente, na pressa, eu posso digitar, faltava digitar duas vezes uma letra, ou esquecer de digitar um acento, alguma coisa assim. Então, eu quero garantir, por exemplo, que eu, nesse caso aqui, eu entre com o nome do país corretamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nome de alguns países, copiar, eu vou inserir uma nova planilha aqui, eu vou colar, sendo que eu vou trazer excluir os nomes dos países repetidos. Então, França já tem, Bélgica já tem, Brasil, Suíça, Brasil já tem, vou selecionando aqui, Venezuela não tem, Áustria não tem, México não tem, Alemanha já tem, Brasil já tem, Estados Unidos não tem. Então, vou clicar com o botão direito, vou clicar em excluir e tenho essa lista, essa relação de nomes de países, tá? Não estão todos, mas só como um exemplo, né? Então, eu vou, se posso dar uma ordenar aqui, né? Dados, isso, ficar ordenado pelo menos, né? Então, eu vou voltar aqui,
vamos supor que minha tabela de pedidos seja daqui dessa linha J2 até o final, né? 831, eu vou apagar o que está aqui, ficou em branco. Inclusive, eu vou salvar em outra planilha para, eu não reescrever sem querer a planilha original, né? Então, vou colocar aqui validação de dados. Ok. Sendo que o título não entra, né? O Ctrl, setinha, para não entrar. Aí venho aqui então na guia de dados, consolidar, eu tenho aqui validação de dados. Então vou clicar aqui em validação de dados. Então o padrão de qualquer célula no Excel, se você clicar na célula e depois clicar em validação de dados, ele na realidade ele permite que você digite qualquer valor, né? Esse é o padrão do Excel. Só que nesse caso eu quero que ele somente as células que eu selecionei, né, de J2 até o J830 e pouco, somente aceitem valores que estão na minha lista. Então eu vou clicar aqui, vou dizer que vai permitir somente valores da lista. Se eu tenho que dizer qual é a fonte dessa lista, então vou clicar aqui para minimizar, vou lá na planilha que eu criei e eu seleciono o intervalo com o nome dos países que vão formar a minha lista. Então, ok. Tá, então, se eu errar, ele vai me mandar uma mensagem de entrada, uma mensagem de erro padrão. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, embora eu possa criar a minha própria mensagem com minhas próprias palavras, né? Mas por enquanto eu vou deixar o padrão. Então, vou clicar OK. Então, olha o que aconteceu. Aqui, no primeiro pedido, na hora que eu clicar na célula, aparece o botãozinho do lado. Então, se eu clicar aqui do lado, aparece o nome do país, né? Que eu quero, Alemanha, aqui vamos também, Brasil, né? E que apareceu, se eu digitar, por exemplo, vamos por um país que tem aqui, EUA, né? Se eu digitar EUA, ele aceita, embora eu não tenha clicado na lista. Por quê? Porque ele reconhece que esse valor é um valor que está na lista. Agora, se eu botasse, por exemplo, de forma errada, né? Estados Unidos, e der Enter, ele vê que não esse valor, essa palavra, a frase Estados Unidos, não é o nome do país da minha lista. Então ele dá uma mensagem de erro. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Tá? Então aqui eu vou continuar, não vou sair daí. Então na realidade tem que cancelar e inserir um valor da lista, por exemplo, Bélgica, e agora sim eu posso continuar. Tá? Então todas essas células que estão aqui, elas agora têm sua caixa de combinação e eu somente posso entrar com valores que constam nessa lista. O que nós tiverem aqui, ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Ok. Agora tem outro tipo de validação. Por exemplo, vamos supor que no caso de vendas, eu quero entrar só com valores, não quero entrar com valores negativos, que ele só permita valores entre, vamos supor, pedidos entre 100 e 10 mil reais, por exemplo. Né? Ou como poderia fazer? Bom, eu tenho que selecionar todas as células para as quais eu quero aplicar a validação. Então eu clico aqui em N3, Shift e Ctrl seta para baixo, aí seleciono a última. Então selecionei já todos os valores da coluna. Venho aqui em validação, clico validação. Agora não é de lista, mas agora no caso, como não é número de casas decimais, não é número inteiro, vou clicar decimal e dados estão entre. Então eu vou botar que o mínimo aqui é 100 reais e o máximo 10 mil, por exemplo. Não, vou botar mais. 100 mil. 100 mil. Entre 100 e 100 mil.
tá? Agora, aqui no caso, a mensagem padrão não vai me ajudar muito. Não seria legal eu colocar uma mensagem de entrada para orientar o usuário, né? Então, vou clicar aqui em mensagem de entrada. Então, a gente mostrar a mensagem de entrada ao selecionar a célula. Então, o título vou botar aqui. Aviso. Mensagem de entrada. Entrar apenas com valores entre 100 e 100 mil. Né? Então seria um alerta. E se ele mesmo assim entrar com o valor errado, apesar de eu ter alertado, bom, aí eu posso criar. Tem vários tipos de mensagem de erro que eu posso mandar exibir, né? Tem o estilo parar, que é esse botão vermelho, que ele, com esse estilo de mensagem de erro, ele não deixa continuar enquanto eu não consertar. Já tem outro tipo, o aviso, que ele somente avisa, mas deixa continuar. Informações também. Ele avisa que é uma informação, mas deixa continuar. Então, mas no caso, eu quero que ele não deixe continuar caso esteja errado. Então, vou botar em parar. O título é erro. Mensagem de erro. Você entrou com um valor fora da faixa permitida. O valor fora da faixa de valores permitida, por exemplo. Tá? Só como exemplo. Então, ok. Então, aqui não tem botão, né? Não tem botão, mas cada vez que eu clico na célula, aparece aquele aviso, ó. Entrar apenas com valores entre 10 mil, entre 100 e 100 mil. Aparece, né? Então, se eu entrar um valor aqui, por exemplo, 500, ele aceita. Se eu entrar com o valor 50, já não aceita. Aí mostra aquela mensagem de erro que eu criei. Você entrou com o valor fora da faixa de valores permitida. Aí clico cancelar. Aí posso entrar com outro valor, 5 mil, por exemplo. Né? Se eu entrar agora 120 mil, por exemplo, o que vai acontecer? Também vai dar erro, que vai passar da faixa dos 100 mil, né? O valor dos 100 mil que é o máximo permitido. Tá? Então aí teria que entrar com o valor que ele aceita, 67 mil, por exemplo. Nossa, 67 mil. Tudo bem. Tá? Então todos esses valores aqui de vendas, eles vão ser validados, né, com o critério que eu defini, na medida que eu for digitando. Então assim eu posso fazer para qualquer outra coluna. Já repararam que eu posso criar também para data uma faixa de valores de datas válidas, né? Aquele critério de validação, ele posso criar aqui em configurações. Nós criamos para lista, né? No caso de lista, que eu crio aquela caixa de combinação, para decimal, pode ser para número inteiro, entendeu? Por exemplo, quantidade, para data, que ser criar uma validação, por exemplo, que minha data esteja dentro de um intervalo permitido, né? Enfim, né? Tá? Então, esse aqui é uma ferramenta interessante, né? Útil, né? Que ajuda a gente a validar nossos dados, né? Para a gente evitar possíveis problemas. Bom, continuando, né, os assuntos aqui estamos abordando de ferramentas avançadas aqui do Excel. Uma ferramenta muito interessante é a formatação condicional. A formatação condicional ela nos permite formatar determinadas células de acordo com determinadas condições, né? Ou seja, dependendo se ele atender a um critério, ele vai formatar do jeito que a gente quiser. Por exemplo, no caso aqui da relação de países, né? Vamos supor que eu quero que ele destaque cada vez que tiver um período Brasil. Tudo bem, então vou selecionar aqui as células que eu quero aplicar, as quais eu quero aplicar essa formatação condicional, o nome dessa ferramenta, né? Selecionei a lista de todos os países, de todos os pedidos, né? E eu clico aqui, formatação condicional, regras reais de células, né? Então, por exemplo, as que forem iguais a Brasil, eu quero que ele formate de uma determinada maneira. Então, vou clicar aqui.
que é igual a, por exemplo, tem essa opção aqui, é maior do que, não se aplica, né? Aqui no caso, como é um texto, seria o igual a ou texto que contém. Aqui no caso vou clicar é igual a células iguais a Brasil, né? Então ele já tem uma formatação aqui pronto para aplicar. Você vê aqui o fundo preenchimento célula vermelho, mas eu posso escolher outro tipo de preenchimento se eu quiser, né? Amarelo, texto amarelo escuro, verde, né? Vamos deixar no verde, não vou botar amarelo, pronto. O amarelo, clicou OK. Então repara que aqui sempre que tiver um pedido com o país de destino é Brasil, ele aparece destacado aqui, né? Então eu poderia também fazer continuar, né? Você vê. Eu poderia, além do Brasil, quero destacar pedidos para Estados Unidos, por exemplo. Então eu faria a mesma coisa, seleciono o mesmo intervalo novamente, vejo formatação condicional, regra realce de células é igual a. Então aqui eu vou botar agora, quando for igual a EUA, né, que é Estados Unidos da América, eu quero que ele coloque azul, mas ele não tem o azul aqui. Então eu vou entrar aqui no formato personalizado. A última opção que aparece aqui é formato personalizado. Vou clicar aqui. Então o preenchimento aqui no seu caso, eu quero que apareça com fundo azul, né? E a fonte, a cor branca, né? Azul e a fonte a cor branca. Cor branca. Isso, branco. Então vou clicar OK. Então repara ali já que funcionou, né? Então o que acontece, por exemplo, aqui esse país, essa venda foi para a Alemanha. Não era Alemanha, era Brasil, por exemplo, né? Então vou colocar, escrever Brasil, né? Na hora que dou Enter, ele já destaca também, né? Porque ele já, a regra que eu criei, que sempre que tiver Brasil na célula, ele vai usar essa formatação de amarelo, né? Mesma coisa aqui, México. Não é México, é Estados Unidos. No início não tem formatação nenhuma aqui, né? Com o México não tem formatação nenhuma. Mas se eu entrar aqui EUA e der o Enter, ele já coloca a cor azul. Mesma coisa aqui está Brasil. Não é Brasil, é Alemanha. Então eu entro aqui, Alemanha. Na hora que dou Enter, ele coloca normal, sem formatação, né? Então ele sempre obedecendo a nossa regra. Isso aqui é interessante, eu posso criar também regra para valores, por exemplo. Valores, por exemplo, que estão abaixo de 1000, uma cor, entre 1000 e 5000 outra, e acima de 5000 outra cor. Então posso fazer isso. Então vou selecionar aqui o intervalo, que todos os valores. Na formatação condicional, vou entrar aqui regras de realce de células. Então, os que forem menores do que 1000, eu vou deixar ele formatar com vermelho. Vou aceitar essa sugestão dele de preenchimento claro e texto amarelo escuro. Agora vou deixar, continua selecionado e vou criar uma segunda regra. Está entre, as que estiverem entre 1000 e 5000, né? E 5000, aí já não vai ser esse aqui. Vou botar, por exemplo, o verde. Verde e texto verde escuro. Verde. Né? Então o valor é entre 1000 e 5000. E ainda quero colocar as que estão acima de 5000. Quero formatar que está acima de 5000. Então vou botar assim, é maior do que. Vou botar aqui 5000. E aqui vou clicar formato personalizado, vou escolher uma cor. O preenchimento acima de 5000, botar esse azulzinho claro, por exemplo, né?
E a fonte vai ser a cor preta mesmo. Então, ok e ok. Cancela. Então, repara que os valores... Opa, eu acho que faltou alguma coisa aqui. Faltou, acho que eu dar um ok na hora de sair. Então, vou voltar aqui. Vou selecionar novamente. Formatação condicional. Regra de realce das células é maior do que 5.000. Aí cliquei em formato personalizado. O preenchimento é aquele azul claro. E a fonte é a cor preta. Cor preta, ok. E ok novamente. Agora sim. Né? Então, azul são acima de 5.000. Entre 1.000 e 5.000 é verde. E abaixo de 1.000 é 189. Então, esse valor 189,42, se ele mudar para 6.000, vamos ver o que acontece. Não, vamos botar para 3.000. 3.000, ela virou verdinha. E se em vez de 3.000 for 6.000, e ela já ficou azul, né? Agora eu posso fazer também um negócio de, agora que elas ficaram coloridas, né? De repente eu quero fazer alguma ordenação para ver os meus valores de vendas e os países também para destacar, já que eu escolhi dois países para destacar, Brasil e Estados Unidos. Eu quero que cada país que ele escolher, ele mostre pela que ele ordene as vendas de acordo com a cor da formatação condicional. Então, como nós criamos três formatações condicionais para as vendas, eu quero que ele exhiba primeiro as que por exemplo, as vermelhas, que se referem abaixo de 1.000, depois a verde, que é entre 1.000 e 5.000, e por último a azul, que é acima de 5.000. Então, primeiro por país e depois por vendas. Então, vou clicar aqui em dados, classificação personalizada. Classificar por, primeiro vai ser por país de destino. E aí que eu quero que ele ordene por cor. Cor da célula. Cor da célula. Então, a primeira cor que eu quero que ele ordene, quero que ele coloque, mostre Brasil primeiro. Então, vou clicar aqui na cor do Brasil. Depois, eu quero que ele mostre azul. Então, venho aqui de novo. País de destino, cor da célula. E a segunda é o azul, dos Estados Unidos, né? Só que os outros países, né? Primeiro ele vai mostrar, então, quero que ele mostre Brasil, que é amarelo, depois Estados Unidos, que é azul. E depois os outros países em ordem alfabética. Então, aí eu posso colocar aqui país novamente, por valor da célula. Sendo que aí eu quero um outro critério, né? Que eu das vendas. Dentro de cada país, quero que ele ordene por vendas. Então, eu vou adicionar um nível, vamos ver se vai funcionar. No caso, vendas, por cor da célula. Então, primeiro eu quero que ele mostre a vermelhinha, que são valores até 1.000, né? Menores que 1.000. Depois eu quero que ele mostre as verdinhas, que são entre 1.000 e 5.000. Então aqui crio um outro nível, no caso por vendas também, vendas. O critério de ordenação é por cor. Aí está verdinho. E aí mais um de vendas, né? Também por cor. Sendo que agora é a cor azul, né? E o restante eu quero que ele ordene também em ordem crescente. Acho que não tiverem cor nenhuma. Então tá vendas. Olha como ele já está ficando sofisticado aqui. Vendas por valores da célula do menor para o maior. Então, ok. Então, olha só, primeiro nós tínhamos para ordenar por país. O primeiro critério foi país. Então, Brasil, a todo o Brasil. Depois, o segundo critério foi a cor azul, Estados Unidos, né? Estados Unidos está tudo, Estados Unidos.
Aí depois ele mostra em ordem alfabética os países, Alemanha, aí vem Canadá, Dinamarca, isso aí em ordem alfabética. Ok. Só que a gente tinha mais critérios. Dentro de cada país, a gente que ele coordena por venda. Então, o Brasil, por exemplo, ele está mostrando no Brasil primeiro os valores que estão abaixo de 1.000, que são aqueles vermelho e meio rosa, né? Então, primeiro, dentro do Brasil, primeiro mostrou os valores até 1.000. Depois, ele mostra o valor entre 1.000 e 5.000, que são verdinhos, né? O valor de vendas aqui. E por último, ele mostra os valores acima de 5.000, né? 9.000, 15.000, cai com a cor azul. Para os Estados Unidos também é a mesma coisa. Primeiro ele mostra para os Estados Unidos os valores que estão abaixo de 1.000. Depois com cor vermelha, né? Depois ele mostra com cor verde para os Estados Unidos os valores que estão entre 1.000 e 5.000. E finalmente os valores acima de 5.000, né? Então é esse aqui. Aí o restante ele continua assim, você vê. Para outro país também ele fez. Alemanha, e entre a Alemanha ele mostrou por valores. Embora eu não tinha formatação de cor para a Alemanha, mas dentro da Alemanha eu tenho por valores de vendas, eu tenho uma formatação de cor. Então primeiro ele está mostrando o vermelho até 1.000, depois o verde entre 1.000 e 5.000, e depois o azul para a Alemanha acima de 5.000. Mesma coisa ele faz para todos os outros países, né? Para todos os países, então ele segue esse critério. Perfeito. Agora, se eu não quiser, por exemplo, esse tipo de formatação condicional para vendas, eu não quero nenhuma regra por enquanto, eu vou criar uma nova. Então, vou selecionar todas as células para as quais eu criei uma formatação condicional. Venho aqui em formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Somente dessas células selecionadas, não da planilha inteira. Se eu clicasse aqui, ia limpar todas as regras da planilha. Não, eu quero somente dessas células selecionadas, que são as células do valores das vendas. Então, pronto. Então, eu tiro a cor, já não tem mais regra para vendas. Só que eu quero criar uma regra, por exemplo, que ele formate, por exemplo, com cor azul todos os valores que forem maiores que o terceiro maior valor. Olha só, maiores ou iguais o terceiro maior valor. Então, o negócio já é mais sofisticado. Então, eu vou selecionar então as células que eu quero, para as quais eu quero criar uma formatação condicional. Aqui eu não tenho algo que me diga assim para formatar aquelas que estão acima do terceiro maior. Eu não tenho esse tipo de regra. Tenho até para os 10 primeiros itens, né? Se bem que esses 10 primeiros itens também acredito que iria funcionar. Mas vamos fazer primeiro pela fórmula que eu tinha pensado aqui no início, né? Eu vou criar uma nova regra. E aqui tem uma opção aqui, usar uma fórmula para determinar quais valores devem ser formatados. Então minha regra é a seguinte. Eu vou aplicar uma regra que ele teste para cada célula para se esse valor dessa célula atende ou não à regra, ao critério. Se ele atender, ele vai retornar a minha regra, vai retornar verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vai aplicar a formatação que eu escolhi. Agora, se ele testar o valor e ele não atender ao critério que eu especifiquei aqui na minha fórmula, ele não vai formatar, não vai aplicar a formatação condicional. Então eu vou clicar aqui para minimizar. E a minha regra de formatação, eu vou vir aqui, vou selecionar aqui vai ser o seguinte, igual a primeira célula que está aqui é
N2, né? Então tá N2 maior ou igual que o terceiro maior valor. Então, o terceiro maior valor, quem me dá o terceiro maior valor é a função maior. Então tá maior desse intervalo todo de N2 até N831, 31, sendo que qual a posição que eu quero? Tenho que especificar o segundo argumento da função maior, qual a posição que eu quero? Eu quero o terceiro maior valor. Então, terceiro maior valor. Então, na realidade, eu vou ter, fecho parênteses, eu vou testar se a célula N2, que é a primeira venda aqui que aparece na minha lista, é maior que o terceiro maior valor. Só que aí ele vai fazer esse teste para a célula seguinte da coluna. Aí vai testar a célula N3, N4, até N830 e pouco. Então, cada teste que ele fizer, ele vai avaliar se retornou verdadeiro o resultado do teste, então ele aplica a formatação. Retornou falso, ou seja, não é maior, o valor da venda não é maior que o terceiro maior valor, não é maior ou igual, né? Então, ele não formata. Então, vou clicar aqui Enter. Está aqui minha regra. E eu vou clicar aqui em formatar. Para iniciar aqui eu criar um tipo de formatação. Preenchimento azul. E a fonte, a cor branca. Por exemplo, né? Branca. E posso botar até um negrito para destacar mais. Então, ok. Certo? Aqui já está mostrando como que ficaria minha célula formatada caso ela atenda esse critério da fórmula, né? De ser o valor da venda maior que o terceiro maior valor de todas as vendas. Então clico OK. Então vamos ver se ele fez. Eu acho que ele não fez aqui. Alguma coisa está errada. Então vamos lá, voltar de novo. Gerência regras. Aplica-se a N2 831. Editar regra. N2 maior igual ao terceiro maior, N2 831. O N2 tá aqui, aplica-se a, vamos ver, eu vou ordenar aqui por ordem decrescente, vamos ver, classificar do maior para o menor. Ah, agora tá. Ele não está aparecendo porque esses valores são muito grandes, né? Então, na verdade, esses valores estavam ali embaixo, só que na hora que eu puxei aqui para visualizar, não estava vendo nada. Por quê? Porque na realidade eles estavam lá embaixo, né? Eles estavam lá bem mais para baixo. Então, as células que são maiores que o terceiro maior valor são essas aqui, maiores ou iguais ao terceiro maior valor. Então, eu assumo que o terceiro maior valor é 12.615. Então, maiores ou iguais a 12.615 só essas três células. Então, que são as que foram formatadas, né? Com essa regra, a gente viu aqui, essa regra aqui, eu posso editar essa regra aqui, né? Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Aqui seria a minha fórmula que eu quero testar, né? Lembrando que aqui o intervalo que ele vai testar é N2, N83, 831, desculpa, tem que estar travado para ele não mudar esse intervalo, né? Tem que estar travado. Agora já a célula que ele vai testar não precisa travar, porque cada linha é uma célula diferente, um valor de venda, né? Uma célula diferente que ele vai testar. Então esse N2 não precisa travar, mas o intervalo todo sim, porque o intervalo todo não muda, vai ser sempre esse intervalo. Então, perfeito, tá? Então, acho que de formatação condicional, embora tenha outras coisas que a gente também poderia ver, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para ver. Formatação condicional. Eu tenho também aqui barras de dados, né?
barra de dados, vamos ver como que, vamos supor que eu queira que ele ordene por faixa, né? Que cria uma barra de dados de acordo com o valor, a altura da minha, na verdade seria uma coluna, né? A altura da minha coluna vai ser maior que outra. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui essa formatação que eu apliquei, essa regra que a gente criou, né? De agora, gerenciar regras. Não, vou deixar. E vou formatar uma outra coluna, que é a coluna do frete. Então, eu quero, por exemplo, que no caso ele faça uma formatação de barras, né? De acordo com o valor que tem no frete. Então eu vou selecionar todas as colunas do frete, formatação condicional, barra de dados, e eu vou clicar barra de dados azul. Tem também preenchimento sólido também, né? Acho que preenchimento sólido, vou tentar preenchimento sólido primeiro, que acho que é mais interessante. Preenchimento sólido. Ó, o que temos aqui? Quanto, de acordo com o valor, é a largura dessa barra aqui, né? Porque 448 é uma largura, e esse 193 é o menor valor, a largura é menor. Mesma coisa aqui, 830 já é o maior, bem maior, já a largura da barra aqui é bem maior, né? Se eu quisesse, eu poderia fazer com que ele não mostrasse os valores, né? Aqui, por exemplo, não aparece com assim, porque 0,2,79, 166, é esse valor tão pequeno, né? Que ele nem chega a aparecer barra nenhuma. Mas vamos ver aqui, formação condicional. Barra de dados. Vamos ter gerenciar regras. Gerenciar regras. Essa regra que a gente selecionou, editar regra. E quando a gente vem aqui em editar regra, a gente aparecem mais opções, né? Quando a gente edita a regra. Por exemplo, tem uma opção aqui interessante, mostrar barra somente. Porque reparem que aqui ele está mostrando a barra e o valor. Se eu quero ter uma ideia intuitiva do valor, eu não preciso que ele mostre o valor. Só a barra já me dá uma ideia intuitiva. Então, eu posso clicar aqui, mostrar barra somente. Mostrar barra somente não vai mostrar o valor. Pelo menos é o que eu imagino. Então, eu vou clicar OK. E OK novamente. E pronto. Né? É isso mesmo. Aí depois eu tenho uma ideia da variação do frete, né? Por pedido. Né? Então é bem interessante. Tá? Então acho que nós vimos já bastante coisa de formatação condicional, inclusive formatação condicional utilizando fórmulas. Então vamos parar por aqui, vou salvar. Formatação condicional, fórmulas. OK. Bom, continuando, né? Vamos abordar uma última ferramenta aqui nessa videoaula. Essa ferramenta é muito importante para ajudar a gente a consertar os erros, né? Rastrear os erros que acontecem nas nossas planilhas, né? É muito comum, às vezes, nós estamos trabalhando com várias planilhas interligadas, né? Uma célula apontando para valores de outras planilhas, né? E essa apontando para valores de outras, por sua vez, né? Então, nós temos assim umas relações complexas entre as planilhas, né? E às vezes quando acontece um erro, né? Você ficar rastreando, você chegar à origem, a fórmula, né? Onde que aconteceu o problema, pode ser muito complicado. Mas tem ferramenta, nós no Excel nós temos a ferramenta de auditoria de fórmulas, né? Que está aqui na guia de fórmulas. Temos aqui as ferramentas de auditoria de fórmulas e ela vai nos ajudar a depurar os erros, né? Por exemplo, vamos partir dessa planilha, que é uma previsão de fluxo de caixa, né, para vários anos, né?
de um projeto, e nós vemos aqui que temos algumas células com erro, né? E por sua vez, essa outra planilha aqui também que está interligada com com a anterior, né, de fluxo de caixa, também está com problemas. Então eu quero, se eu olho, por exemplo, nessa primeira célula, eu vejo o que tem aqui dentro, que está com erro G5 menos G6 menos G7. A princípio, eu não sei o que pode ser. Então, é, geralmente, né, quando ele marca com uma cor diferente do azul, né, é que é um indicativo de erro. Então, eu posso, como esses valores que estão aqui, G5, G6 e G7, eles vêm de outras células, né? Então eu vou rastrear os precedentes dessa fórmula aqui. Essa fórmula que está nessa célula que é G5 menos G6 menos G7. Então vou clicar rastrear precedentes. Se por sua vez eu quisesse rastrear as fórmulas que utilizam o valor que está nessa célula, o valor que está nessa célula, uma fórmula que eu criasse depois, por exemplo aqui, que utilizasse o valor que está nessa célula, aí eu estivesse nessa célula aqui, eu poderia clicar em rastrear dependente. Ele iria vir a célula dependente com a fórmula dependente seria de baixo. Aqui no caso, como é a última, né, o último valor aqui da segunda planilha, não tenho mais nada para baixo, eu vou andar para trás, então eu vou clicar em rastrear precedente. Então repara que ele aqui já colocou uma setinha, mostrando aqui com uma bola azul, né, com um círculo azul, várias células que ele utiliza, né? Inclusive ele está mostrando com uma bola com um círculo azul, indicando que os valores que estão nessas células não tem problema nenhum. E a que está com vermelho indica que aqui tem um problema. Tá? Então, aqui, se eu clicar aqui, só tem um valor, o valor em si não tem nada de errado, o outro valor também, 7.500 também, esse não tem nada de errado, mas esse aqui provavelmente tem alguma coisa errada, mas eu não estou vendo quais são os valores, né? Aponta para dia 3 e dia 4, então eu vou continuar rastreando, vou clicar rastrear precedente. Aí ele apontou para essa célula aqui, que não tem nada, tá? Não tem erro também. E aqui ele está apontando para um erro, mas se a gente olhar bem com atenção à fórmula, a gente vê que esse erro está numa célula da outra planilha, né? Ele está apontando para células da outra planilha de fluxo de caixa. Então, como que eu posso fazer aqui? Eu vou clicar aqui em rastrear precedentes, continuo rastreando precedentes, só que aqui ele já está me mostrando diferente, né? Porque ele já percebeu que as células que estão aqui apontadas são em outra planilha. Então, eu posso clicar nessa seta tracejada e ele me mostra as duas possibilidades, né, as duas células para onde ele está apontando. Então, para qual dessas eu vou rastrear? Não sei. Então, eu vou testar primeiro a primeira. Vou testar essa aqui. Ir para, né? Ir para ele ir para essas células aqui. Que parece que é G9. E ele veio aqui para G9. Está apontando aqui. Nesse aqui tem o G6 menos G8 também. Não estou sabendo ainda o que é. Então, continuo rastreando o precedente. Aqui já tem uma célula apontada com vermelho e ele está apontando divisão por zero, né? Então, se eu editar a fórmula, eu já vejo qual é o problema aqui. Tem uma divisão por zero, que não é permitido, né? É errado. Por isso que está dando... Aqui na célula de baixo, eu tinha um erro de divisão por zero, mas ele não me mostrava, né? Onde está o erro especificamente, por isso que eu continuo rastreando. Aí quando eu continuo rastreando, apontou para essa célula, desculpa, para essa célula aqui, que tem a divisão por zero, e a outra que está com o círculo azul indicando que não tem nada errado, então por isso eu não vou continuar. Não vou investir nessa célula, vou investir nessa aqui que tem a divisão por zero. Vou editar a fórmula, eu vou consertar o que está errado, aqui no caso é apenas a divisão por zero, que não era para estar aí.
tiro essa divisão por zero, dou Enter e pronto, o erro sumiu, né? Sumiu aqui. E na outra planilha que também que é dependente dessa, também os erros sumiram. Então essa planilha está tudo com um círculo, todas as células envolvidas estão com um círculo azul indicando que está tudo ok, né? Então agora eu não tenho mais nada errado, então de repente eu não quero ver mais esse setinho, né? Esse setinho foi só para depurar. Então eu vou clicar aqui em remover as setas, remover as setas aqui, aqui também nessa planilha, vou clicar remover setas, certo? Tá? Então dessa maneira nós fizemos de uma maneira metódica, né? Segura a depuração do erro, né? Sendo que essa ferramenta de rastrear, de auditoria de fórmulas, né? Esse conjunto de ferramentas da auditoria de fórmulas, tem outras ferramentas, né? Por exemplo, aqui onde está o erro, era de... Deixa eu ver, era... Essa aqui me parece, né? Sim. Então, vamos supor que eu vou introduzir o erro novamente. Vou botar aqui a divisão por zero, só para a gente testar essa ferramenta. Certo, voltou, está com erro, né? Então, eu tenho uma ferramenta aqui também, que é de verificação de erros. Que ela, se eu clicar em qualquer célula aqui, nessa planilha, no caso aqui ele vai verificar erros nessa planilha apenas, não em todas. Clicar aqui em verificação de erros, ele já me aponta onde está o erro. Erro na célula de 8, erro dividir por zero. Ele já está me dizendo, está me entregando tudo já, né? De bandeja. A fórmula ou função usada está sendo dividida por zero ou por células vazias. Né? Eu posso editar na barra de fórmula, clicar em editar e ali tirar o zero, né? A divisão por zero. A divisão por zero também já... Ok. Agora está tudo certo. Né? Também outra maneira que eu poderia verificar, colocando a divisão por zero de novo, se eu quisesse saber, às vezes quando eu tenho uma fórmula mais complexa, eu só tenho o resultado da fórmula, né? Ou seja, que se ela avalia a fórmula e me dá o resultado. E se tiver o resultado estiver errado, eu não sei exatamente em que ponto da minha fórmula está o erro. Então, uma ferramenta que pode ajudar a gente, por exemplo, aqui estou na célula, aquela da divisão por zero, né, que é a célula G8. Eu vou clicar aqui em... Eu tenho também a ferramenta que mostra fórmulas. Olha que essa ferramenta mostra fórmulas. Ele mostra todas as fórmulas que estão dentro das minhas células da minha planilha. Né? Em vez de eu ficar clicando na célula para ele mostrar a fórmula na barra de fórmulas, ele já mostra tudo de uma vez. Né? Às vezes pode ser interessante para eu ver o panorama de minhas fórmulas aqui. Né? Vou clicar aqui para ocultar a fórmula de novo. Estou ainda na célula com erro, né, G8, e eu vou clicar aqui em avaliar fórmula. Avaliar fórmula. Ela me permite resolver a fórmula passo a passo. Né? Então, por exemplo, aqui agora logo de início, ele está sublinhando a célula G6, de tal forma que quando eu clicar em avaliar, ele vai substituir G6 pelo valor da célula, que está nessa célula. Então, eu vou clicar em avaliar, substituiu por 2000, e agora o próximo que vai substituir é G14. Então, avaliar novamente, aí ficou a fórmula 20.000 menos 4.500, que vai ser a próxima a ser avaliada, clico em avaliar, 15.500, agora ele vai tirar os parênteses, clico em avaliar, agora ele vai fazer a multiplicação de 0,3 vezes 15.500, clico em avaliar para fazer essa multiplicação, sobrou 4.650 dividido por 0. Então aqui eu já estou vendo já o erro, né? Que você já estava vendo antes, né? Mas um caso aqui, que o erro não necessariamente é uma divisão por zero ou uma coisa ilegal. Às vezes o erro pode ser
que eu estou utilizando um valor errado. Né? Então eu tenho que ver onde que está surgindo esse valor errado, ou está se desviando do valor correto. Né? Então com essa ferramenta de avaliar fórmula, eu posso ver em que momento ele começa a desviar da direção correta para me dar o resultado certo. Então aqui o próximo passo vai fazer a divisão por zero, que deve dar o erro. Né? Não, ele ainda não, só ele está mostrando, ele vai avaliar ainda isso. Então, ao tirar os parênteses, então vou clicar avaliar. Agora sim, divisão por zero. Se bem que ele já estava mostrando, né? Já estava mostrando divisão por zero, então está errado, né? Vou clicar aqui em reiniciar, aí ele volta para a fórmula inicial e posso avaliar novamente, caso não tenha ficado alguma coisa clara, né? Eu começo de novo. Bom, vou clicar fechar. Tá? Eu tenho essa ferramenta e eu tenho uma outra ferramenta também, que ela é interessante. O que acontece? Aqui, por exemplo, eu tenho essa planilha. Aqui, no caso, eu tenho duas planilhas, né? Fluxo de caixa e destaque de fluxo de caixa. Mas poderia ter uma parte de trabalho, sei lá, com 10, 15 planilhas, por exemplo, e com valores interrelacionados. E eu, a todo instante, na hora que eu estiver navegando entre as planilhas, eu preciso acompanhar os valores de certas células, que eu preciso ver sempre, estar vendo que valor ele está que está aparecendo nessas células. Então, para isso, eu posso criar uma janela de inspeção que ele vai permitir monitorar as células que eu escolher. Você clica aqui em janela de inspeção. Aqui no caso, vou adicionar inspeção. E vamos supor, ele apontou aqui essa célula que é do Lagir, né? Lagir do ano 1. Tudo bem. Pode ser. Eu vou adicionar. E também eu gostaria de acompanhar o Lagir do ano 4, por exemplo. Vou clicar aqui, adicionar a inspeção. Já selecionou a célula, né? Lagir do ano 4. E outro valor que eu de repente gostaria de acompanhar seria o fluxo de caixa livre, né? Fluxo de caixa livre. Clico na célula, clico em adicionar inspeção. Por ano 1. Tá, então tem essas três células, né? E aqui na outra planilha eu tenho também o fluxo de caixa livre aqui, que tem que bater com o outro, né? Como ele tem que bater com o outro, de repente seria bom adicionar uma inspeção aqui a essa célula, que seria o fluxo de caixa livre para o ano 1, né? Então reparem que, opa, reparem que aqui cada célula que eu escolhi para monitorar, as três primeiras estão na fluxo de caixa, planilha fluxo de caixa, e a última, G8, está na planilha destaque fluxo de caixa. Cada uma está mostrando o valor, né? Inclusive o erro, né? Então, por exemplo, se aqui eu mudar o valor da depreciação no ano 1 para 18 mil, e eu der Enter, eu quero ver como que isso vai afetar os valores aqui que eu estou monitorando. Dou Enter. Na hora que eu der Enter, já mudou o meu Lagir aqui, da célula G6, mudou para 12 mil. E o valor que eu tinha na célula J6, ele não mudou, porque não foi afetado em nada por essa mudança, né? Aqui esse aqui está com erro, vai continuar com erro. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, tirar essa divisão por zero, vai tirar o erro. Aí vamos supor que volte aqui ao valor que era
10.000, né? Voltar a 10.000. A hora que der Enter, vamos acompanhar os valores aqui que eu estou monitorando na janela de inspeção. Mudou aqui para 20.000, né? O Elagir. Aqui o fluxo de caixa mudou para 13.350 e aqui nessa planilha fluxo de caixa e também na planilha destaque fluxo de caixa também mudou, né? Agora se a precisão mudar para 18.000, já mudou aqui, ficou do fluxo de caixa ficou livre, ficou 7.750 e o fluxo de caixa e o Lagir, né, ficou 12.000, né? Ou seja, diminuiu o fluxo de caixa livre, né? Então eu só para acompanhar, né? Então assim eu poderia incluir as células que eu quisesse, né? E para eu ficar monitorando, independente de que planilha que eu estiver, agora eu tenho fluxo de caixa. Se eu clicar em destaque fluxo de caixa, eu continuo com a mesma janela de inspeção, apontando para as células que estão nas outras planilhas. No caso, ó, eu só tenho essa outra planilha, fluxo de caixa. Então, valores que eu fizer lá, né? Ou, se eu tiver algum valor aqui que afete algum valor de lá, também eu iria verificar qual é o efeito nos valores aqui, olhando na minha janela de inspeção. Tá? Então essa janela de inspeção serve para eu monitorar variações, né? Acompanhar os valores de células-chave, né? Células que são importantes, que têm valor, informações que são importantes para mim. Então eu posso também tirar também alguma inspeção que eu criei aqui na janela de inspeção, posso clicar em excluindo, né? E aí vou apagando. Tá. Ok, pessoal. Tem também a parte dessa aula que é funções de pesquisa, PROC-V, PROC-H, CORRESP e também funções de erro, se erro, por exemplo, que elas já foram abordadas numa outra aula, né? Que já está disponível também aí aqui no nosso canal, que seria complemento dessa aula, né? De Excel avançado. Ok, então pessoal, muito obrigado. Só um instantinho antes de despedir, eu vou apontar aqui para essa planilha aqui que tem, na verdade não é essa, a primeira que a gente trabalhou, filtros avançados, né? Filtros avançados e aqui, né? Então, muito obrigado pessoal, aqui tá os dados para contato, né? E também dados aqui do canal do YouTube e também das outras mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Obrigado pessoal, até a próxima.